Olá, nós somos a RBPS Brasil, uma empresa de consultoria para regimes próprios de previdência social. Se você é um gestor de RBPS e acompanhou o mercado de investimentos no ano de 2013, deve estar bastante decepcionado. A renda fixa sofreu um grande solavanco neste ano e o resultado disso foi que quase ninguém conseguiu cumprir a meta atuarial. Pior que isso, alguns fecharam o ano amargando uma redução expressiva do patrimônio. Se você acompanha esse mercado há mais tempo, deve se lembrar que antes de 2013 era diferente. Nos anos de 2010, 2011 e 2012, os investimentos em renda fixa, em especial os fundos da família IMA, tinham rendimentos excepcionais. Fundos do segmento IMAB, muito comum aos RPPS, fechavam o ano com ganhos acima de 20%. Mas o que aconteceu? Por que mudou tão de repente? Por que antes era tão bom e agora está tão ruim? Fizemos esse vídeo para mostrar a nossa visão sobre esses acontecimentos. Nos próximos 6 minutos falaremos sobre as perdas de 2013, sobre nossas expectativas para 2014 e mostraremos como fazemos para antecipar e contornar momentos ruins. A renda variável tem sofrido forte volatilidade e tido resultados ruins desde 2008. Salvo alguns casos isolados, não tem sido uma boa opção de investimentos para os RPPS. A renda fixa, por outro lado, vinha gerando resultados muito bons até 2012. Gestores mais antigos devem se lembrar, por exemplo, das fantásticas taxas de retorno obtidas pelos fundos da família IMAB. Naquela época, até o mais inexperiente gestor conseguia fechar o ano cumprindo a meta atuarial com folga. Mas já nos primeiros meses de 2013, a coisa mudou. De uma hora para outra, aqueles fundos que eram adorados pelos gestores passaram a vilões, e praticamente todo mundo fechou o ano abaixo da meta. Alguns até com perdas significativas do patrimônio do Instituto. Não entraremos em detalhes sobre as razões que levaram a essa mudança de cenário, pois tornaria essa apresentação excessivamente complexa e polêmica. Vamos nos ater apenas aos fatos. Antes era muito bom, mas agora já não é tão bom assim. Antes, o Brasil era a bola da vez, o mundo inteiro falava bem de nós. E agora o mercado nos vê como uma opção de risco. Antes, o Brasil era um dos 5 emergentes, hoje é um dos 5 frágeis. E o que podemos esperar para 2014? Será que voltaremos a ter boas rentabilidades como antes? Infelizmente, tudo indica que não. O mercado continua de mau humor. Podemos ver isso nas notícias dos mais variados jornais. A equipe econômica do governo federal tem se esforçado para melhorar a atratividade dos investimentos em nosso país, mas não tem tido muito sucesso. Para agravar o quadro, esse ano teremos Copa e eleições. Os gastos públicos tendem a aumentar por conta disso. Isso se aplica tanto ao governo federal quanto aos governos estaduais e municipais. Todos eles gastarão mais esse ano, alguns por causa da Copa, todos por causa das eleições. Mas afinal, como podemos nos proteger num momento como esse? Obviamente, para evitar que o patrimônio do seu instituto continue diminuindo, é preciso agir. Trocar a gestão passiva pela ativa, tentar descobrir o que está dando errado e o que está dando certo. Enfim, rever a sua carteira de investimentos. Isso nos leva a uma pergunta óbvia. Como consigo perceber a hora certa de me mexer, se não entendo tanto assim de economia? E a resposta é: você pode até não conhecer e nem querer entender o que acontece por trás dos bastidores da economia, mas precisa estar atento ao que acontece com o seu patrimônio. Você precisa estar conectado a outros gestores que vivem os mesmos problemas. Enfim, você precisa de informação. Esta é a proposta da RBPS Brasil, levar informação e conhecimento aos gestores de RBPS. E para isso criamos o OnFinance, ou OnFinance. O OnFinance é um sistema informatizado totalmente online, que permite aos seus utilizadores entender o que está acontecendo no mercado, sem precisar ser um especialista em economia. No OnFinance temos um jeito fácil de visualizar a sua carteira, as tendências do mercado e identificar as melhores opções de investimento. Com o OnFinance, você acompanha diariamente a evolução da sua carteira. É possível ainda gerar extratos tanto da carteira, que são todos os seus investimentos, como de fundos específicos, e analisar o comportamento histórico de cada um. Com o Finance, você sabe quem são os heróis e vilões de sua carteira. Com alguns cliques de mouse, você identifica que fundos estão gerando resultados positivos
e negativos para o seu instituto. No OnFinance, ainda é possível analisar fundos individualmente e, com isso, avaliar se uma eventual queda é um acontecimento sazonal ou se realmente houve uma mudança de tendência. Com o OnFinance, você pode analisar os cenários de rentabilidade do momento, avaliar o potencial de rentabilidade da sua carteira e criar facilmente novas estratégias de investimento, baseada no cenário atual, mais otimista ou mais pessimista, e nos índices mais indicados para cada caso. Com uma estratégia de investimentos elaborada, você pode facilmente comparar fundos dentro dos mais variados índices e selecionar aqueles que são mais indicados para o seu instituto. Enfim, o OnFinance é uma ferramenta completa, construída especificamente para atender ao gestor de RPPS, e estamos em constante evolução. Esteja atento, pois o ano de 2013 foi muito ruim, mas o ano de 2014 pode ser muito pior. Se seu instituto teve perdas no ano de 2013, é importante analisar esse prejuízo com cuidado, para evitar que o problema se agrave em 2014. E o OnFinance pode te ajudar a ver com mais clareza o que está acontecendo. Nossa ferramenta tem um custo mensal de R$ 650 e pode ser contratada por dispensa de licitação, pois fica abaixo do limite de R$ 8.000 anuais. Solicite uma demonstração sem compromisso e você ficará surpreso com a quantidade de problemas que um sistema informatizado pode resolver para você. Obrigado pela sua atenção. Nós somos a RPPS Brasil e nosso objetivo é levar informação para você, gestor de um regime próprio de previdência social.